transformar o ambiente em que Ele nos colocou. Toda vez que Deus ele tira uma pessoa de um lugar para o outro, Ele tem o objetivo de abençoar a pessoa e o local que Deus a estabeleceu. É interessante, irmãos, que como Deus ele mexe de um canto para o outro. Como é que eu fui dessa igreja há muito tempo atrás, Deus me tira daqui e coloca lá na praia, aí pega Vanderlei lá da praia e coloca para cá, aí pega Ismael lá da bomba do Emetério, coloca na praia, pega pastor Paulo lá não sei da onde, coloca em Camaragibe, e dificilmente nós ficamos nos lugares que nascemos. E por que isso acontece? Porque toda vez que Deus tira alguém de um lugar para o outro, é para abençoar tanto a pessoa que sai do lugar para o outro, como o lugar que Deus vai estabelecer ela. Então Vanderlei é ele daqui, Ismael é Ismael para lá, Daniel é Daniel para Águazinha, Paulo sim, foi Deus que fez tudo isso e está tudo maravilhoso. E Deus ele trabalha desse jeito. Muitas vezes nós não entendemos. Eu morava aqui, eu poderia ter ficado aqui. Deus, por que eu não fiquei aqui? Deus disse, não, você vai para o outro lado. Já faz um bom tempo que eu já saí daqui da Torre de Galvão. Mas é como Deus age. É dessa forma, é desse jeito. E Deus ele te chamou, te levantou. Se você estava em um local e saiu para outro, isso é fato. Deus quer te prosperar neste lugar. E que esse lugar que você vai estar inserido, você seja uma bênção. Que é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Em Gênesis no capítulo 1, no capítulo 6, nós vamos fundamentar a palavra de Deus nesse texto. Vai falar da situação do mundo. Irmãos, o mundo está uma desgraça. Nós não temos consciência do mundo porque nós vivemos num ambiente de igreja. Eu não sei o que é o mundo. Eu não sei o que é sair sexta-feira à noite. Eu não sei o que acontece no sábado nem no domingo. Então a gente olha para o mundo e vê, não está tão ruim assim, porque nós só vivemos no contexto de igreja. Mas se você começa a olhar para o contexto do mundo, irmãos, você vê que o mundo está perdido. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão perdidas. Você que veio do mundo, você sabe, você entende que o mundo está perdido. E o mundo precisa de pessoas que irão até ela resgatá-las. Certo dia eu estava passando pela P22 com uma profeta. E ela olhou para Tabajara e ela disse assim: aqui precisa de uma igreja. Ela não sabia que a situação da Tabajara. Eu já trabalhei na Tabajara, irmãos. A Tabajara é terrível. Tem o Vale do Amanhecer. Tem o centro ali da mãe Jane. Tem vários centros de umbanda, de macumba, feitiçaria, enfim. E o Senhor ministrou no meu coração: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu profetizo, pastor Vanderlei, em nome de Jesus, vocês irão alcançar a Tabajara em nome de Jesus. Eu profetizo que Vale do Amanhecer, o centro da mãe Jane, vai fechar na autoridade do nome de Jesus. Porque foi para isso que Deus nos levantou nessa geração, para influenciar. E no contexto de Gênesis do capítulo 6, vai narrar a história da humanidade, que a humanidade estava perdida. A humanidade estava em pecado. E o texto, a partir do versículo 1, diz assim: e aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente só havia maldade. Então o Senhor arrependeu-se de ter haver feito o homem na terra, pesou-lhe o seu coração,
E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque eu me arrependo de haver feito o homem. Mas, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Sabe por que o mundo não se acabou, irmão? Sabe por que a tua família não se acabou? Porque Deus achou graça aos teus olhos. E o texto vai dizer que de todo aquele povo maligno havia um homem temente ao Senhor, havia um homem que adorava ao Senhor, havia um homem que se dedicava ao Senhor. E Deus, ele diz: eu não posso destruir a terra por completo, porque há um homem fiel, há um homem honesto, há um homem que me teme, há um homem que me busca. E ele diz assim: Noé, olha, é o seguinte, você vai construir uma arca, e essa arca vai salvar aqueles que crerem em mim. E nesse projeto de arca, irmãos, foi um projeto muito bem sucedido, principalmente para a família de Noé, onde todos foram salvos. E a história, você sabe, que depois da arca feita, veio um dilúvio e acabou com toda a humanidade. Só restou Noé e a sua família. Todos pereceram. A terra tinha sido batizada com as águas do dilúvio. E no capítulo 8, versículo 20, depois que as águas ela baixa, depois que Noé sai daquela arca, ele faz algo que Deus não pediu. Noé era muito obediente, ele fazia tudo que Deus determinava. Moisés, a medida é essa, ele fazia. Moisés, a madeira é essa, ele fazia. E ele envolveu toda a sua família no projeto. Mas quando o dilúvio cessa, quando as águas ela começa a cessar, Noé, no capítulo 8, versículo 20 e 22, faz algo que Deus não tinha mandado. Noé faz um altar e ele começa a adorar. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que para adorar não precisa ninguém mandar. A adoração, ela vai ter que estar dentro de você. Eu fico olhando muitas vezes os irmãos que estão ministrando louvor, diz: adore meu irmão, abra a sua boca, cante, levante as suas mãos, baixe sua mão, se ajoelhe. E muitas vezes, irmãos, há uma trava no meio do louvor. Há uma trava no meio da adoração. Então, para adorar, irmão, não precisa ninguém mandar. Adore sem ninguém mandar. Porque há algo profético, irmãos, naqueles que o adoram. A palavra do Senhor lá em João 4 diz que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então não precisa o pastor mandar, não precisa nenhum louvor tocar. Adore. Não precisa ninguém determinar a hora da adoração, a hora do louvor, não, adore. Se você é um verdadeiro adorador, adore. Noé não precisou Deus dar nenhuma ordem. Ele entendeu que ele era um adorador. Ele constrói um altar, ele sacrifica ali ao Senhor e ele adora. Então a terra estava abençoada porque teve um culto. A nossa terra, irmão, o Brasil é uma terra amaldiçoada, porque a primeira atitude que teve aqui religiosa foi adoração a demônios. Foi uma missa. Mas nessa nova terra, um culto foi feito. A presença de Deus encheu a terra. E aquela família de Noé foi muito abençoada. A terra já tinha sido batizada pelo dilúvio. Agora uma consagração ao Senhor, um sacrifício. E a terra caminhou por um bom tempo em paz, na bênção do Senhor. Tudo certo, tudo na bênção. Todo mundo crente, da mesma denominação, aleluia. Mas algo deu errado. Noé, o homem que levantou o altar para um sacrifício, foi o mesmo que construiu uma vinha. E ali ele tirou o suco da uva, o vinho, e ele tomou e ele se embriagou.
E o seu filho Cã viu ele bêbado, e o seu filho o escandalizou. Alguns teólogos dizem que o filho dele teve relação sexual com ele, mas eu não creio nisso. Ele escandalizou da nudez de seu pai, e a terra que estava repousada na bênção, agora entra uma maldição através de uma palavra. Cuidado naquilo que você fala. Deus dá muito valor à palavra, porque tudo que foi feito foi através da sua palavra. O homem, ele colocou a mão na massa, mas as outras coisas foi através da palavra. E disse Deus, faça, e se fez. E disse Deus, assim seja, e assim se foi. Então Deus, ele dá muito valor à palavra que sai da nossa boca. E algo que mudou a história da humanidade: a palavra de maldição que o seu pai falou. No capítulo 9, no versículo 25, Noé vai dizer ao seu filho que ele seria, a sua descendência seria escrava. Noé abençoa Sem e Jafé, e ele vai dizer ao seu filho Cã que Canaã, que seria a sua geração, os seus netos, seriam amaldiçoados, escravo dos escravos. E disso, irmãos, dessa palavra de maldição que foi transferida por Noé, que amaldiçoou o seu filho, no capítulo 10 de Gênesis, do 6 a 20, uma maldição eles levam para aquela terra. E a terra de Canaã, ela começa a andar sem uma bênção paternal. E como é importante o pai dentro de uma família. Toda família disfuncional, toda família que é desorganizada, tem a ausência de um pai. A Bíblia vai dizer que o homem, ele é o cabeça. E uma das causas, irmãos, da homossexualidade é a falta da paternidade. Aquele povo, ele vai para aquela terra sem uma bênção paternal. Noé disse: vocês são amaldiçoados, escravos dos escravos. E eles vão para aquela terra constituir cidades. E aquele povo cresceu, naquela região de Canaã, cresceu muito. Mas eles caminharam, irmãos, sem uma bênção paternal. Um casamento que não tem a bênção do pai, ele está provavelmente falido. E eles crescem, o tempo passa, cidades são estabelecidas, e naquele contexto ali de Canaã, na Palestina, surge ali a cidade chamada Babilônia, que era dos filhos de Canaã, dos cananeus. A Babilônia, ela se chama mãe das meretrizes. Eles também formaram a cidade chamada Nínive, que significa mãe das bruxarias, e também Sodoma e Gomorra, terra de imoralidade sexual. A maldição da falta de uma paternidade arruinou aquelas cidades que foram ser pagãs, e a imoralidade sexual era muito forte no meio deles, e uma maldição paterna tinha sido estabelecida através da vida do patriarca Noé. E eles caminharam muito tempo debaixo dessa maldição. Mas Deus, ele é misericordioso e bondoso. Deus, ele é amoroso. E ele levanta um homem já velho, já estabelecido na sua terra. No capítulo 12 de Gênesis, e diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E onde é que Abraão vai? Para Canaã. Deus viu que havia uma maldição paterna, e Ele levantou um pai na fé, para abençoar agora aquela terra. Ele iria alcançar aqueles que estavam precisando de uma bênção paterna, para que pudesse estabelecer um coração de filhos, porque era um povo bastardo, um povo órfão. E Abraão, irmãos, ele vai até essas terras chamada Canaã, para levantar uma voz profética, para transformar o lugar, para que aquele lugar que até então estava carregando a maldição paterna de um patriarca chamado Noé, outro patriarca iria entrar e iria estabelecer uma bênção naquela terra. Então, meus amados irmãos, Deus está levantando homens e mulheres aqui, lugares que foram amaldiçoados, lugares que sofrem por causa de uma palavra, de uma consagração, de algo que foi feito no passado. Deus está levantando homens e mulheres para instaurar uma bênção nesses locais, para trazer a bênção. Abraão, ele leva a bênção, ele levou a bênção para aquela terra chamada Canaã. E Deus está te levantando nessa noite para lugares feios, para lugares ruins, para lugares que você diz assim: aqui não tem futuro, pastor. Deus está levantando aí para lugares escondidos, lugares secos, lugares que tem ladeira, o povo ruim, o povo ignorante, o povo não quer saber de nada, o povo é feio, é muito pecador, são muito pecadores. Deus está te levantando para lugares escondidos. Para quê, meu irmão? Para que você seja uma bênção. Aleluia. Eu tinha um amigo pastor que ele foi destinado para ir para um lugar, e ele disse assim: tu acha que eu vou, Nivaldo? Eu digo: eu não sei. Aquele lugar não tem futuro não. Eu vou me queimar nesse lugar. Irmãos, até hoje aquele pastor está sem ministério. E o pastor Nonato dizia: se tem um lugar que enche um bar, esse lugar também enche uma igreja. Então, irmãos, não existe lugar feio, não existe lugar ruim. Se Deus te colocou neste lugar, é você que vai ter que instaurar uma bênção naquele lugar e transformar aquele lugar para a honra e glória do Senhor. Abraão chega numa situação e diz assim: ó Ló, escolhe o que você quiser. Ló vai para Sodoma e Gomorra, cidade onde tinha águas, lugar fértil. E Abraão vai para o deserto, e no deserto ele começa a florescer. Então, no lugar que Deus te colocou, você vai florescer. Ah, pastor, que lugar escondido, que lugar feio, que povo ruim, que povo feio, que povo pobre. É este lugar que Deus te colocou. E se for para reclamar, peça para sair, nem vá. Nem vá. Se for para estar murmurando, se for para estar reclamando: ah, esse povo não se converte, ah, esse povo não quer nada com Deus, ah, esse povo é ruim, esse povo não quer nada, nem vá, meu irmão. Fique no seu lugar, sentado, satisfeito, e o céu está garantido, vai ser salvo. Mas se você quer transformar esse ambiente, se você quer ser bênção, vá. Não procure nem saber quem vai encontrar, porque Deus, irmãos, vai levantar pessoas aqui que vão para lugares feios, que vão para lugares onde tem muita ladeira. A ladeira é assim, que você olha assim e diz: meu Deus, com a rua toda esburacada, e você vai dizer: Senhor. Deus vai te levantar para lugares secos, onde você olha para um lado e para o outro, só vê mato.
E você diz: o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Deus vai tirar a gente de um lugar e botar para o outro. Para quê? Para transformar este lugar, onde pessoas virão de longe para contemplar o que tu estás fazendo naquele lugar. Mas se for para reclamar, meu irmão, nem reclame. Eu fico olhando Abraão, hein? Deus fala com Abraão: sai da tua casa, da tua parentela. Ele nem sabia para que era. E ele diz assim: olha, você vai ser o quê? Pai de multidões. Há uma terra que está sem pai. O pai dele amaldiçoou há muito tempo atrás. Noé lançou uma bênção, uma maldição de paternidade. Mas você vai ser pai de multidões. Pega o que tu tem e vai-te embora. Ele pegou tudo que tinha e foi embora. Mas como vai ser isso, Deus? A minha esposa é estéril, não se preocupe. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não vai faltar nada, não vai faltar, não vai ser fácil, não. Porque nada é fácil, irmãos. Nada é fácil, é luta, é dificuldade. Vem o desânimo, vem o cansaço, vem a virose, vem a voz rouca. Não será fácil. Deus não promete que ia ser fácil. Ele promete de estar conosco todos os dias. E isso, irmãos, é que faz toda a diferença. Você saber que Ele está com você para enfrentar o que for, seja no sertão, no agreste, na zona da mata. Deus vai fazer com que você prospere para transformar este lugar para a glória de Deus. Esse lugar foi amaldiçoado com o quê? Procura saber. Pastor, há uma idolatria tremenda desse lugar. Deus vai te levantar para aniquilar essa idolatria. Ah, pastor, é uma prostituição muito grande. Você vai mapear esse lugar e Deus vai te transformar para que você possa ser um pai para essas pessoas. Quantos estão entendendo aqui? Isaías 40, versículo 1 até o versículo 11. Você, meu irmão, é um agente transformador. Você é um agente transformador. Deus vai te levantar para transformar não só pessoas, mas cidades e nações. Vai ser fácil não, mas é você. Você que recebeu esse chamado. Deus vai te usar para ser um agente transformador. Então não reclame. Espere no tempo do Senhor. Tudo vai acontecer. Você só precisa de uma palavra. E essa palavra eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Vá e prospere, porque Deus vai dar os recursos necessários. Aleluia. Talvez você vai se espantar quando chegar no lugar. Você olhar assim: meu Deus, é ali, é ali. Consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, diz-lhe em alta voz, que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade será expiada, que ele recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para o Senhor. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos contemplarão. Portanto, a boca do Senhor afirmou. Eis outra voz que ordena: clama. E ao que indaga: o que pois hei de clamar? E ouço a resposta: toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu que trazes boas novas,
de Sião, suba no monte, no alto monte, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergues, não tenha receio de proclamar as cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. O Senhor, o Eterno, vem com poder, o seu braço forte ele governa, a tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o seu galardão. Como um bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas e amamentam as suas crias. Aleluia. Você é um agente transformador. Você é alguém que leva as boas novas do Evangelho para transformar aquele ambiente que Deus te colocou. Mas para isso, irmãos, é preciso trabalhar, é preciso profetizar, é preciso fazer atos proféticos, coisas de doido. Nós tínhamos lá na nossa igreja, irmãos, uma grande dificuldade, onde muitos bares ali era servido, era ponto de prostituição e de tráfico de drogas. Havia muitos bares ali, e nós estávamos orando por isso. E a gente orava, e também havia uma procissão todo dia 8 de dezembro, onde milhares de pessoas passavam na frente da nossa igreja e iriam à praia adorar Iemanjá. Então nós criamos uma estratégia no ano de 19, e nós ficamos na frente da igreja com água mineral, com bolo, com refrigerantes, com frutas. Nós ungimos tudo, consagramos tudo e dizemos assim: Senhor, as pessoas que tomarem dessa água ou comer algo que a gente está oferecendo a elas aqui, elas irão se converter, e essa procissão vai acabar no nome de Jesus. Irmãos, se você não tem ideia, muita gente que vem de pé de tanto canto, muita gente da Torre Galvão vai para lá, e nós profetizamos que essa procissão iria diminuir o fluxo. Nos acordamos cedo, é um trabalho, orando, consagrando, jejuando, consagramos os alimentos, ficamos ali. Quando chegava alguém, aferíamos a pressão: você quer uma água? Toma uma água, come uma frutinha, você vem de longe. Não falamos de igreja, não falamos de evangelho, só com um ato profético, irmãos. E no ano seguinte, pandemia, não teve. No outro ano, também não teve. E até hoje, não tem mais. Aleluia. Aleluia. Porque nós quebramos aquele decreto. E ainda na praia, irmãos, os bares lá, e a gente orando por isso. E Deus disse assim: filho, eu quero um ato profético que você vai fazer na praia. Você vai levantar um altar de adoração a mim. Porque nós estamos num litoral, nós lidamos com demônios marinhos. E os demônios marinhos, eles são enfraquecidos através da adoração. Quanto mais se adora, mais enfraquece. E eu disse: Deus, como é que o Senhor quer isso? Ele disse: olha, meu filho, prepara uma banda de tambor, e você vai adorar com tambor na praia. Eu disse: amém. E procurei saber se alguém tocava tambor. Um colega pastor, eu consegui um outro irmão lá, meio adoidado, tocava tambor, e começamos a ensaiar. Ensaiamos. E quando foi no dia 8, irmãos, no dia 7 para o dia 8, Deus falou comigo e disse assim: meu filho, amanhã será o ato profético. Eu quero você careca, eu quero você descalço, e quero você de todo de branco, com roupa de pano de saco. E eu disse: Deus, isso é loucura. Que doideira é essa, Deus? O povo vai falar, vai dizer que eu sou catimbozeiro, no mínimo isso. E eu disse: mas eu vou, o Senhor mandou. Nós fomos, irmãos. Muita crítica da igreja. Alguns irmãos queriam sair, mas a gente tinha uma palavra de obediência. E quando a gente chegou naquela praia, irmãos, começamos a tocar os tambores. Tinha uma missa na igreja lá de Conceição. Os postes começaram a pegar fogo. Irmãos, explodiu a igreja.
faltou energia e acabou a missa e todo mundo ali só estava escutando a adoração dos tambores. Irmãos, foi terrível. Os catimbozeiros pensavam que era macumba, ia lá, quando chegava se endemoniava, outros amaldiçoavam jogando suas mandingas, outros gritavam: vocês não podem fazer isso, isso aqui é nosso. E nós arrochando, tambor tocando e adoração subindo. Irmãos, muito claro eu ouvi Deus dizer assim: meu filho, muito obrigado, porque eu nunca fui adorado dessa forma neste lugar. Irmãos, que Deus tremendo é esse, que é capaz de ser tão humilde e dizer: muito obrigado, meu filho. E o que é que acontece, irmão? Chega uma ordem: fecha todos os bares, nós vamos construir um resort lá. Isso significa que prostituição, tráfico de drogas acabou. Então Deus, irmãos, te levanta para mudar a história da tua cidade. Não é só porque Ele te achou bonitinho e te colocar ali, não. Você vai ter que fazer diferença, irmão, no bairro que você está, para transformar esse bairro. Então, neste momento, nesta noite, você vai começar a decretar falência de boca de fumo. Aleluia. Vem a boca de fumo, você não vai brigar com o traficante, mas você vai ungir e vai dizer: boca de fumo, teus dias estão contados. E você vai ungindo, irmãos, ungindo encruzilhada. Irmãos, eu saio de pé da Torre Galvão até lá em casa, ungindo a PE 22, dizendo: não vai ter morte nessa PE, era considerada a PE da morte. Senhor, a tua palavra nos diz onde colocar a planta dos seus pés, dos meus pés, dos teus pés é teu. Então eu tomo posse desse território e eu profetizo: não terá acidente com morte na PE 22. A PE 22 não é PE da morte, é PE da vida. E o que é que aconteceu, irmãos? Não teve mais acidente com morte na PE 22. Aleluia. Quem é que mudou? Deus. Quem foi o agente? A igreja, você. Então começa a declarar falência de cabaré, prostíbulo. O dono vai arrumar um emprego melhor do que esse, mas eu profetizo em nome de Jesus: cabaré está fechado. Começa a profetizar, irmãos, centros espíritas sendo destruídos no nome de Jesus. Eu profetizo que essa casa de macumba vai fechar, os seus dias estão contados. Uma mãe de santo se converteu lá, irmãos. Eu estava no púlpito e ela passou na frente da igreja assim. Aí o irmão disse assim: pastor, o senhor imaginou se aquela mulher que passou lá se convertesse? Eu disse: meu irmão, seria uma bênção. E eu começo a pregar quando eu digo: quem quer aceitar Jesus, ela entra pela porta do lado. E nós fomos lá, irmãos, e destruímos o centro dela para a glória de Deus. Centro de macumba fechado. Deus te levantou para fazer a diferença no lugar onde vocês estão. Miséria vai embora, irmãos. A prosperidade vai chegar na cidade, porque você vai estabelecer uma bênção. Nós estamos na cidade de Ibirajuba há um bom tempo. Quando chegamos lá, irmãos, tinha 12 mil habitantes, só tem 5 mil agora. E nós vamos levantar um projeto para abençoar aquela terra, e aquela terra vai prosperar. O devoto de lá é santo, tem um santo lá que é devoto da cidade, Exídio. Esse santo Exídio, irmãos, ele é referente à prosperidade na agricultura. Sabe o que Ibirajuba tem plantado? Nada. Chove em Altinho, chove em Agrestina, chove em Lagedo, chove em Cachoeirinha, mas não chove em Ibirajuba. Então a igreja tem que se estabelecer nesse lugar,
repreender todo espírito maligno, todo principado, toda potestade e declarar prosperidade naquela terra, irmãos. E algo já começou a ser transformado. O prefeito saiu, entrou uma nova prefeita e a cidade está com outra cara. E eu falei para aquele prefeito, ele faleceu. Eu disse: você é o culpado da maldição desta terra. Você fez coisas ruins para essa terra, porque eles traziam os feiticeiros, irmãos, para consagrar as entradas da cidade a demônios. E ele falou assim para mim: vamos mudar o rumo dessa conversa, porque eu já estou ficando com raiva. Eu disse: mas você é o culpado. Se arrependa. Se arrependa. Ele chegou a falecer. Então, irmãos, quem tem poder para trazer bênção para uma cidade é a igreja. Para acabar com a pobreza, para acabar com a orfandade, com a corrupção, com a homossexualidade, com a feitiçaria. É Deus que está te levantando nesta terra, neste local, para mudar a realidade desta cidade, deste local. Assim como Abraão chegou em Canaã para mudar uma realidade que estava uma maldição paterna sobre aquela cidade, e ele chega para ser pai de multidões e estabelece bem uma bênção ali. Então Deus vai te usar, meu irmão, para mudar o ambiente ao teu redor. É tempo de transformar ambientes para a glória de Deus. Então comece a ver. Deus vai te dar visão de águia. Deus vai te mostrar onde você precisa orar, quais os portais que você precisa fechar. E essa cidade vai ser transformada no nome de Jesus. Pare de estar afirmando que é ruim. Pare de estar afirmando que ninguém se converte. Pare de estar afirmando que essa cidade, que esse povo é ruim mesmo, é duro. Pare. Comece a profetizar. E profetizar e declarar falência de tudo aquilo que está impedindo que o evangelho cresça. Porque Deus te levantou para isso. Aleluia. Vamos colocar em pé no nome de Jesus. Eu queria convidar aqui os pastores, e nós vamos orar pela tua vida e orar por cura nessa noite também. Irmãos, eu sinto que Deus tem algo a curar pessoas que têm algum problema nessa região aqui do estômago, intestino, tudo que tem aqui.